Olá, todo mundo do Mala Pronta, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal, esse canal que tem piauienses falando sobre alguns dos países mais queridos para nós brasileiros, que são a Espanha e também Portugal. Nosso primeiro programa do ano, não esquece, se inscreve no canal e também deixa o seu comentário e sugere temas, porque hoje a gente vai falar de um assunto que eu tenho certeza que é de interesse de muita gente. Afinal de contas, tem muitos brasileiros trocando o Brasil por um desses dois países. E nada melhor do que a gente ter aqui experts para falar sobre o que você tem em termos de investimento nesses países, né? Dá para trabalhar? Dá sim, mas também dá para ter o próprio negócio. Se você ficou na dúvida, então presta atenção, vou apresentar aqui os nossos participantes para vocês. Olá, seja bem-vindo, Daniel Martins, direto de Porto, Portugal. Olá, Cíntia, olá, Cleo. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez participando do programa Mala Pronta. A gente tem recebido aí muitas mensagens no Instagram, também no canal, no YouTube, e isso mostra que o trabalho, então, está tendo resultado. E é sempre um prazer muito grande falar com vocês. Pois estamos de volta. Olá, Cleo Costa. Olá, Cíntia, Daniel, tudo bem? Já estava com saudade. Que bom, a gente já voltou com toda a energia para falar todas essas dicas interessantes desde aqui da Espanha. Pois bem, então vamos começar sobre investimentos. O que dá para fazer, na verdade, se você se aposentou ou se quer só mudar de vida, tem um dinheirinho sobrando, quer investir em algum desses dois países. Recentemente, o Daniel fez um post lá no Instagram, ele vai falar para a gente sobre o Instagram, onde ele presta assessoria para os brasileiros que têm interesse em ir para Portugal e montar algum negócio, trabalhar em alguma área específica, né, Daniel? Então fala para a gente o que tem de novidade em termos de investimentos, né? O que dá para fazer nesse momento para nós brasileiros, no caso dessa decisão de morar por aí. Olha, Cíntia, Cleo, é assim, por exemplo, você pode hoje, inclusive, já sair do Brasil com esse investimento, inclusive tendo um visto específico para esse tipo de investimento. Então, você falou, por exemplo, em aposentados, que é que eles chamam reformados. Existe um visto chamado D7. Então, se você está aposentado no Brasil e quer morar em Portugal, você pode fazer a aplicação do visto D7. Precisa ter algumas regras, ou seja, você precisa comprovar para si que ganha o equivalente a um salário mínimo de Portugal, que hoje está a 705 euros. Por exemplo, mas você pode dizer, mas Daniel, sou eu e minha esposa, então você precisa comprovar 705 euros para si e 50% do salário para a esposa. Daniel, mas sou eu, minha esposa e um filho, então o salário mínimo para o titular do visto, 50% para a esposa e 30% para o filho. Isso você faz, por exemplo, essa aplicação desse visto, Cíntia, em relação, por exemplo, aonde você mora. Se você mora no Nordeste, você envia toda a documentação, por exemplo, para o Consulado de Salvador. Mora no Eixo Central, vai enviar para São Paulo ou para a região de Brasília, enfim, dependendo de onde você mora, você vai poder aplicar esse visto. Esse visto também, o D7, que é de aposentado, ele também cabe em uma outra situação, que é o visto de aposentado ou investimento. Se você conseguir comprovar que você, por exemplo, hoje em teletrabalho, sei lá, ou que você tem uma empresa no Brasil, e que você consegue sobreviver destes investimentos no Brasil, você pode também aplicar o visto D7. Então, ele não é só para o aposentado, ele é para aposentado e ou investimentos. Bom, fora isso aí, tem um outro tipo de visto, que é o D2, que é para você empreender em Portugal. Então, você pode, daí do Brasil, logicamente que é importante ter conhecimento do que você vai necessitar, empreender aqui em Portugal, estando no Brasil, e com isso ganhar o direito de morar aqui. Existem outros investimentos também relacionados, como a questão das startups, que está muito em voga, não é? As pessoas também hoje, em algumas situações específicas,
Se você, por exemplo, tem um plano de negócios e deseja, por exemplo, morar no interior de Portugal, em alguns casos eles dão até moradia, auxílio, pagam, por exemplo, a internet, a energia ou a água. Enfim, vamos começar a conversar e já temos muita coisa. Opa, gostei de saber disso aí, ó. Já se ligou aí nessa primeira dica, né, de como você faz. E o melhor, Daniel, é como você falou mesmo, já sair do Brasil sabendo o que você vai fazer, já tendo uma direção. Assim fica muito mais fácil, né? E lá na Espanha, Cleo, a Espanha tem algumas maneiras, né, algumas ações de governo, políticas públicas, de estímulo nas pequenas empresas, inclusive empresas dirigidas por mulheres, né? Como é que funciona por aí? Bom, sim, Cíntia, aqui também, como o Daniel estava falando, não é muito diferente. Existe o Golden Visa, Daniel, eu não sei se se chama aí também, que você pode solicitar desde aí do Brasil e vir para cá com esse visto, né, o de investidor de aposentado. E aqui o governo, é verdade que tem muitos incentivos também. A Câmara Comércio da Espanha tem um departamento especial para mulheres, né, no qual dá assessoria, como abrir empresa, ajudas econômicas, e também tem o Fundo Europeu, que também isso não é só para as mulheres, vai para todo tipo de empreendedores, pequeno, médio, autônomos também. Então, nesse sentido, é bem interessante você que já tem interesse de vir para a Espanha, já vim preparado, como o Daniel estava falando, vim pelo visto, fazer uma pesquisa de mercado. Hoje em dia, a tecnologia, mercado sustentável, é o que tem muita saída, as startups. Existe concurso de fundações também, não só incentivos governamentais, mas também de fundações que ajudam todo esse tema de tecnologia e dão bastante dinheiro, inclusive. E eu vejo sempre, e muitos brasileiros são muito interessados, eu pergunto aí tanto para o Daniel quanto para a Cleo, algumas ações específicas. Cidades, por exemplo, da Itália, e aí eu estou saindo um pouco mas eu sei que lá em Portugal também tem, que querem atrair moradores para lá. São cidades que perderam população, a população foi envelhecendo, e as cidades precisam se repovoar. E aí eles, de repente, oferecem até moradia. Na Itália isso acontece, né? As pequenas cidades italianas. E em Portugal, recentemente, Daniel, eu vi uma notícia informando de uma cidade que queria contratar 500 pessoas, 500 funcionários e 500 brasileiros, né? Especificamente brasileiros, para diversas áreas, quase sempre ligadas à tecnologia também. Como é que funciona isso? Por exemplo, se alguém se interessou por esse tipo de ação, né, de benefício, é fácil de chegar e se inscrever e conseguir trabalhar, Cleo e Daniel? Olha, Cíntia, Cleo, no caso, complementando o que você está dizendo e o que a Cleo também colocou, além desses vistos, existe o Golden Visa também aqui em Portugal, né? Você, a partir do investimento de 500 mil euros em um imóvel, você, na verdade, consegue ter direito à nacionalidade portuguesa. Logicamente que agora, como nós estamos vivendo um momento político, houve eleições ontem, e o orçamento de Estado ainda está a ser votado, a tendência é que esse investimento ele tenha que ser feito no interior, justamente, Cíntia, para, vamos dizer assim, forçar a fuga um pouco da área litorânea de Porto e Lisboa. Claro. Então, esses investimentos podem ser feitos em 1, 2, 3, 4 imóveis que totalizem 500 mil euros. Mas, por exemplo, se forem investimentos em imóveis no interior que precisam de restauração, eles podem ser a partir da ordem de 350 mil euros. Então, há toda uma tendência hoje do governo em tentar fomentar a ida de portugueses para o interior, região do Alentejo, dos Trás-os-Montes, Bragança, e de acordo com o que você falou, há, na verdade, hoje, empresas e câmaras municipais que tentam atrair imigrantes, os emigrantes portugueses que estão na Europa e brasileiros, oferecendo a eles, inclusive, teve agora um projeto muito interessante, que eles fizeram um plano de deixar você morar 90 dias com tudo pago por aquela Câmara Municipal para você ver se você se adaptava. E depois daí eles iriam lhe oferecer outras
benesses, desde que você aí oficialmente não mais, vamos dizer assim, ficasse na experiência, realmente mudasse a titularidade para aquela região. Então, assim, esses programas hoje você precisa estar atento quando surgem, porque acabam por atrair muita gente. E o mais interessante é estar ligado nas notícias de Portugal. Geralmente, você pode observar o próprio site do gov.pt, tem Instagram, tem site, eles fazem essas divulgações. Ou se for uma Câmara Municipal específica, você manter contato, seguir, por exemplo, todas essas câmaras hoje têm Instagram, tem rede social, ficar atento àquela ideia, ficar atento aqui também ao Malapronta, e quando tiver alguma coisa a gente vai estar passando para vocês, tá? O Daniel é modesto, não falou do Instagram Portugali, que é um dos melhores que eu conheço, de verdade. Na verdade, ele se conheceu através do Instagram, porque eu gostei do Instagram dele, tem sempre informação atualizada e informação correta, quer dizer, te direciona para os órgãos oficiais, que eu acho que isso é muito interessante e também ajuda nessa questão do acompanhamento, né? Porque ele é modesto demais, ele não falou do Instagram. Por favor, deixa o endereço aí para ajudar o nosso público, a nossa audiência. Pois, olha, fico muito grato aí pelo elogio. A gente tenta fazer um trabalho direcionado para todos os brasileiros que querem ter informações. É o Portugali à Vista. Isso. @Portugali à Vista. Segue no Instagram, a gente também está no YouTube. Assim como também estamos aqui participando do Malapronta também no YouTube e no Instagram, que é para vocês seguirem, comentarem e sempre pedirem sugestões. Para quem não sabe, gente, o nome antigo de Porto, da cidade de Porto, era Portus Cali. Aí eu acho que juntou aí, né, no seu Instagram e era o nome inicial da fundação da cidade, por isso que o Daniel utilizou aí no Instagram. Na verdade, Cíntia, até entrando um pouquinho aí na história, já passa a bola para Cléo, viu, Cléo? Portugali é o primeiro nome de Portugal, porque o nome de Portugal também, né, que deriva da origem, né, dos celtíberos. Portus Cali. Portus é a cidade do Porto. E Cali é a palavra em latim que é Gaia. Ou seja, Gaia, Vila Nova de Gaia. Portus Gaia, porque o vinho vinha pela região de Gaia, armazenava-se em Gaia e se transportava para o porto. Daí o nome Portus Cali deu origem a Portugal. E a ideia de falar aí do Portugali à vista é justamente isso. É hoje mostrar que Portugal está à vista, né? No sentido de fazer o efeito inverso, né? Fazer o efeito inverso de Cabral, né? Ou seja, o Cabral que foi para lá, hoje a gente que está, algumas pessoas vindo para cá, seria nesse sentido, tá? Muito obrigado aí pela divulgação do Instagram da gente. Tá bom, gente, olha, a gente está colocando aí para quem tiver interesse. Cléo, na Espanha tem essas facilidades também, tipo na Itália oferece casa, comida, roupa lavada, espaguete. Aqui não tão como a Itália, que é verdade que a Itália tem umas cidadezinhas pequenas que eles oferecem realmente casas e um salário. Aqui não é totalmente assim, dessa forma, mas existem esses incentivos que eu falei antes e o que o Daniel estava falando aí. Realmente estar atentos nas câmaras comércios, nas fundações, não só pela questão trabalho, até pela bolsa também de estudo, formação, isso dá muito, porque aqui, por exemplo, em Madrid, pela comunidade de Madrid, tem sempre cursos para pessoas, por exemplo, desempregadas, ou pessoas que vêm fazer uma certa formação que depois direciona a um certo trabalho ou mesmo incentiva a criar sua própria empresa, desde o zero. E aí, a partir daí também tem esses incentivos. Então, é estar atento a todas esses órgãos públicos, né, que é a melhor forma de estar por dentro de todas essas informações. E também, Cíntia, Portugal e Espanha não são, você vê que não tem muita diferença, é muito parecido. Cléo, eu ia te perguntar uma outra coisa. A gente falou um pouco mais sobre os investimentos lá em Portugal, mas eu queria saber, por exemplo, nesse pós-pandemia, né, vocês já estão bem mais avançados do que a gente. O Brasil está vivendo um momento muito difícil agora com a variante Ômicron, batendo recordes de contaminação. Aqui no Piauí também a gente teve o maior número de casos desde agosto do ano passado. Te pergunto o seguinte, nesse pós-pandemia, quais são os negócios que estão em alta aí na Espanha? Por exemplo, na parte de serviço, na parte de comércio,
Porque é perceptível isso, até circulando pela cidade, dá para a gente perceber, né? Porque muitos negócios mudaram, os hábitos do consumidor mudaram. Então, eu queria entender o que está acontecendo nesse momento na Espanha, nesse quesito aí. O que eu noto bastante é o mercado sustentável, Cíntia. Por exemplo, alimentação, as pessoas estão muito mais preocupadas numa alimentação mais saudável. E até mesmo a Espanha, como vocês sabem, é um dos países mais visitados do mundo, o terceiro país mais visitado do mundo. E essa questão do turismo também. O turismo é direcionado à natureza. Isso aqui foi uma das coisas que eu vejo que mudou bastante. Antes, as pessoas estavam mais na cidade, tudo. Hoje em dia, pelo menos os espanhóis procuram esse turismo de natureza, estar mais em contato com a natureza. Então, esse mercado sustentável, você nota facilmente, não só no supermercado. Todo supermercado agora tem uma prateleira reservada de alimentação mais saudável, restaurantes estão investindo muito também. Então, eu vejo facilmente mais esse mercado sustentável. E também a tecnologia, porque também tudo que vai no mercado tecnológico, as empresas hoje em dia já tem que estar, né, tudo bem avançada. Então, essas duas partes, o mercado sustentável e a tecnologia, é o que o mercado aqui está mais avançado e que o mercado está aberto e necessita esses profissionais, por exemplo, de tecnologia. Com certeza tem muito a ver com essas mudanças de consumo, de padrões de consumo. No caso da tecnologia, a questão do home office, né, que vai continuar. Muitas empresas nem querem abrir mão disso e a gente também não sabe mais quanto tempo essa pandemia vai durar. Então, quanto mais bem equipadas forem as empresas, melhor. A sustentabilidade também foi algo que surgiu, despertando a atenção. Tem uma nova geração surgindo aí. Fico imaginando o tanto que não deve estar sendo difícil para os espanhóis mudarem os hábitos alimentares, né? Mas tudo bem, esqueçamos o Ramon e concentremos mais nos vegetais, né? Daniel, hábitos de consumo que você percebe que mudaram aí por Portugal? Cíntia e Cléo, o que é que eu percebo aqui em relação a essa questão do consumo, né? Um pouco o que a Cléo também incluiu, né? Essa questão de uma alimentação, a busca de uma alimentação mais saudável, né? E também a questão relacionada ao turismo, tá? Essa questão, e uma outra que parece, assim, nem tanto perceptível, mas os números e começam a ser vistos, são as mudanças de habitações. As pessoas estão morando em apartamentos e casas cada vez menores. Os números mostram que Lisboa e Porto, nos últimos 10 anos, bateram recorde de venda de imóveis pequenos, porque os portugueses, assim como os nossos ancestrais, têm a cultura de ter a casa de banho, ou seja, que é a casa de banho, que é um banheiro bem grande, com a banheira, enfim, quartos grandes, com muitas portas, e hoje eles estão habitando cada vez espaços menores. E isso tem traduzido também, por exemplo, uma notícia que saiu hoje pelo Índice Nacional de Estatística, em primeira mão, que o PIB de Portugal superou as expectativas do governo e superou a expectativa da própria União Europeia, crescendo 4,9% num ano de pandemia. E fruto disso foi justamente o turismo e, no caso, o consumo de imóveis, sejam por portugueses, por brasileiros, franceses e israelenses. Portugal vive esse momento de boom, há um interesse muito grande. Então, ou seja, a cultura no sentido da mudança de habitação, mudar para um lugar menor, a questão do turismo também relacionado e a questão da alimentação saudável. Muitos restaurantes veganos, você percebe isso, é algo muito comum. Daniel, você me mata de inveja com esse negócio do PIB aí crescendo. 4, quanto? 4,9%, bateu o recorde. Nem o governo imaginava isso. Foi uma notícia divulgada hoje. E muitos até estavam, porque teve eleições, você sabe que política também existe em todo lugar, muitos estavam dizendo que foi uma notícia guardada, mas para ser divulgada hoje, mas não teve nada a ver, porque esse índice ele tem autonomia e foi divulgado em conjunto com a União Europeia. Então, Portugal hoje está de parabéns, 4,9%, justamente num ano em que você sabe que o ano de 2021 não é um ano normal, né? Ou seja, então a tendência é que 2022 e 2023
a pujança econômica de Portugal possa, na verdade, favorecer. E aí é a hora que você que quer morar fora precisa se organizar para investir. Porque você pode, por exemplo, Cíntia, você não é obrigado a investir em Portugal para comprar um imóvel de 500 mil euros. Você pode, por exemplo, investir num imóvel de 100 mil euros, estando no Brasil, abrindo uma conta corrente aqui, tirando um número de identificação fiscal e financiando esse imóvel estando no Brasil. Você não precisa nem morar aqui. Você pode investir em Portugal sem sair do Brasil. Então, isso é que é muito interessante. E eu acho que isso é um poder de atração e que faz esse PIB crescer, sem dúvida. Sim, sim, com certeza. E olha que Portugal fez confinamento rigoroso. Para os que dizem que a economia está devastada aqui no Brasil porque teve lockdown, então esse exemplo de Portugal, ele contraria o que dizem os negacionistas, né? Cleo, a pessoa saindo hoje do Brasil, porque o Daniel deu algumas dicas aí, e a gente sabe que realmente o preço de imóvel disparou, né, em Portugal, Porto, e as pessoas estão cada vez morando em lugares menores. Essa mudança em relação à moradia aí também está acontecendo? Sim. E, Cíntia, o curioso, quando no final de 2021, os imóveis para aluguel, também para venda, estavam baixos. Assim, tinham passado por baixou um pouquinho, só que agora está voltando a subir. E essa questão das casas aí, do Daniel, a procura de casas menores também é real. E também as pessoas estão procurando mais casas com um terraço. Que aqui tem muitos apartamentos que não tem janelas, mas não tem um terraço. E depois da pandemia, procura-se muito casas que tenham um espaço aberto, que tenham um pequeno terraço. E essas casas que são normalmente o primeiro andar e que não tem às vezes um terraço, tem muita casa, por exemplo, hoje que está à venda, que está para alugar, mas não tem terraço. As pessoas estão saindo dessas casas e procurando algo com esse espaço livre, que tenha um espaço que possa... Bom, foi um trauma depois da pandemia, né? Trauma, isso, exatamente, o trauma depois da pandemia. E em relação ao turismo, a Espanha chegou a realizar aquela grande feira, que é a FITUR, dando esse pontapé de volta aos negócios, né, digamos assim, aos negócios de turismo, são muito importantes para a economia espanhola, como são também para a economia portuguesa, né? A feira conseguiu realmente reunir gente de muitos países, como era antes da pandemia? Sim, superou a expectativa. Eles esperavam 90 mil pessoas e apareceu mais 110 mil pessoas, foram mais de 110 países participando, muitas empresas, e foi muito positivo. Realmente existia uma tensão, muitos países que queriam vir tiveram que desistir assim, da última hora, mas foi um êxito. Também não teve crescente números de casos de contágio de Omicron inclusive, uma semana depois, tudo baixou o número de contágio na Espanha. Teve o aumento quando voltamos das festividades de Natal, que aqui acaba dia 7 de janeiro, como vocês sabem, Dia dos Reis, até o Dia dos Reis aqui tudo fechado, então teve uma subida de contágios, mas... logo em seguida foi a FITUR, mas depois da FITUR, que foi uma feira em um centro de convenções que é fechado com muita gente, então teve aquela tensão, será que isso vai ter um aumento de contágio por causa dessa feira e tal? E não, foi tudo ao contrário. Então foi muito positivo e foi um incentivo não só para a Espanha, mas para os países que estiveram presentes durante a feira. Tá. Daniel, para a gente encerrar, não sei se a gente ainda tem tempo, mas vamos tentar, se for bem rapidinho, bem objetivo. Você falou aí muito em comprar imóveis, que eu acho que é um tipo de investimento bem interessante e o momento ideal também. Mas e quem não tem essa grana toda? Quem tem algum dinheirinho, quer abrir um negócio? É possível, Daniel? É possível. Por exemplo, o visto de empreendedor, que é esse visto D2, ele permite que você, a partir de 5 mil euros, que seria aí mais ou menos, o euro até deu uma diminuída, né, esses dias agora, para quem quer enviar dinheiro para cá, seria mais ou menos 30 mil reais. Então, a partir de 30 mil reais, você montando um projeto interessante,
principalmente ligado à área de tecnologia, você consegue vir para Portugal e ter direito ao visto. Fora isso, também existem muitas possibilidades, Cíntia, de emprego em Portugal para brasileiros, também na área de tecnologia de informação, na área de engenharia, as engenharias como um todo. Mas existem opções também de você, por exemplo, vir exercer a sua profissão aqui, a partir da equivalência de curso, que no Brasil é como chamasse validação de diploma, enfim. Existem N meios que necessariamente não precisam ter essa fortuna para você vir para cá. Então, assim, você pode, por exemplo, a partir de um próprio mestrado, doutorado, vir estudar e fazer a equivalência e ficar aqui, porque quem vem estudar pode trabalhar, ou seja, vocês devem acompanhar essa questão de Portugal, tudo aquilo que vocês acham que é interessante de Portugal com qualidade, seguir aqui o programa, seguir o canal YouTube, ficar perguntando, porque a partir daí nós vamos conseguir ajudar vocês do mais simples ao aquele que tem o maior potencial de investimento. Ah, beleza, porque aqui a gente não quer excluir ninguém. Nós queremos que quem nos assiste, quem acompanha os episódios, se sinta à vontade para fazer as perguntas. Não tem pergunta boba, tá? Não tem desconhecimento, não. Ninguém precisa conhecer sobre outros países, até ir morar lá. Claro que a gente não está falando aqui de fazer uma viagem, você dá uma lida naquele roteiro, mas se você quer conhecer mais, o nosso objetivo aqui é exatamente esse. Por isso que somos 3 piauienses, 2 deles estão aí pelo mundo e contam para a gente, com conhecimento de causa, alguns dos temas que a gente sugere aqui no programa. E esse de hoje, do investimento, porque realmente é um momento para quem tem algum dinheiro guardado, para quem sonha em sair do Brasil e trabalhar fora, ou ter o seu próprio negócio, e saber que não é impossível, que um projeto, uma boa assessoria, você consegue, com esse acompanhamento, fazer tudo direitinho, e aí, quem sabe, não virar em breve o cidadão espanhol ou cidadão português. Não que a gente esteja aqui estimulando as pessoas a deixar a cidadania brasileira, não. A gente está falando para quem já tem esse desejo, já tem esse sonho. Tem uma outra oportunidade, né, Daniel e Cléo? As pessoas querem outras oportunidades, elas querem expandir os horizontes. Eu acho que isso é perfeitamente compreensível, né? Exatamente. E aqui na Espanha, para ser espanhol, não vai abdicar a nacionalidade brasileira, não, hein? Dá para ter as 2 nacionalidades. Então, tranquilo, sem problema. Gente, estamos chegando ao final aqui desse episódio, onde se falou sobre investimento. Quero dizer mais uma vez que você pode pedir aqui um tema, a gente trata, a gente conversa aqui e se organiza. E eu quero também que você assine o canal, muito importante para nós, tá? Deixa aí o seu joinha, ativa as notificações, a gente vai ficar muito feliz de poder contar com vocês. E se você gostou do episódio, compartilha com outras pessoas também. Gente, sempre que eu posto no Instagram ou então no Facebook, muita gente marca outras pessoas que eu acho que já estão com esse planejamento. E o Daniel vai ficar devendo um tema interessantíssimo, que eu já estou muito de curiosa para saber sobre essas disciplinas, essas novas disciplinas para quem vai estudar em Portugal. Mas isso é história para um próximo episódio, né, Daniel? Isso, vai ser. Fiquem ligados. Como disse a Cíntia, se inscrevam no nosso canal, sigam aí no Instagram também, mandem perguntas e dicas e acompanhem, porque os programas estão ficando cada vez melhores. Valeu, gente!